Uma etapa fundamental para você começar a escrever as suas próprias expressões é dominar as ferramentas básicas de edição de expressões. E são elas que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vamos lá? O meu nome é Léo Mazei e nesse vídeo eu quero falar com você sobre 6 assuntos diferentes que são muito importantes. O primeiro é o editor de expressões e as preferências. O segundo é como ativar e desativar suas expressões. O terceiro é o gráfico pós-expressão. O quarto é a Pick Whip. O quinto é o menu de linguagem de expressão. E por último, eu quero te mostrar como copiar expressões e colar em diferentes propriedades, em diferentes camadas. Vamos começar falando do editor de expressões, da interface que está em volta, dos botões que estão ali à nossa disposição e também sobre algumas preferências que o After Effects nos dá para quando a gente quer personalizar ali a nossa edição. Para isso eu vou voltar aqui para minha composição, onde eu tenho aqui simplesmente um círculo e alguns quadrados, tá? Eu vou esconder os quadrados por enquanto para a gente focar no círculo e aqui no meu círculo eu vou apertar P e a gente já tem algumas propriedades. Para você aplicar uma expressão numa propriedade, você segura Alt e clica com o botão esquerdo nesse mesmo reloginho que você clica quando quer adicionar keyframes naquela propriedade. Mas se você apertar segurando o Alt, você vai reparar que ele adiciona primeiro, lá na direita da sua timeline, o código transform.xposition. Aquilo ali é um código que não está fazendo nada no momento, mas é ali onde a gente escreve o nosso código. Segundo, você vai perceber que o número da propriedade ficou vermelho e não mais azul. Isso significa que tem uma expressão ativa nessa propriedade. E segundo, aparecem 4 botõezinhos aqui, que são algumas das ferramentas que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Tudo bem, você aprendeu a aplicar uma expressão numa camada, numa propriedade, mas o que é uma expressão? Expressões são pedacinhos de código JavaScript que manipulam o valor de uma dada propriedade em um ponto específico no tempo. Você já vai entender melhor o que isso significa. Mas uma coisa que eu preciso que você entenda, primeiro de tudo, é que as expressões elas funcionam no nível da propriedade. O que isso significa? O que eu quero dizer é que você tem que ter uma noção mais hierárquica de como o After Effects funciona. Se ela acontece no nível da propriedade, quais são os outros níveis? A propriedade ela existe em algum lugar. Qual lugar é esse? A propriedade ela sempre existe dentro de uma camada. Uma camada sempre existe dentro de uma composição. Uma composição sempre existe dentro de um projeto. E um projeto sempre está dentro do aplicativo, que é o After Effects. Então, olhando aqui para essa pirâmide invertida, você já consegue ter uma noção melhor de quais níveis a gente está falando. E a expressão, ela age no último nível ali, que é a propriedade, que é um dos níveis mais atômicos, um dos níveis mais específicos que a gente tem de objeto. Se você já instalou um script, uma extensão, um plugin no After Effects, você vai saber que os scripts, as extensões, elas funcionam no nível do aplicativo, lá em cima, enquanto a expressão funciona aqui embaixo, no nível da propriedade. Nesses termos, a gente já consegue começar a entender algumas das limitações. Como eu falei, uma expressão vai manipular o valor de uma propriedade num valor específico do tempo. É claro que, dependendo se você tiver várias expressões num projeto, uma alteração em uma propriedade pode afetar outros valores de outras propriedades que estão em outros lugares do seu projeto. Mas uma expressão nunca vai ser capaz, por exemplo, de duplicar uma camada. Expressões, elas não conseguem fazer ações que estão nesses outros níveis, né? Eu não consigo trocar, por exemplo, o blending mode de uma camada, sabe? Multiply, add, subtract. Eu não consigo trocar um modo de mesclagem por meio de expressões, porque isso acontece no nível da camada. Eu não posso mudar a largura de uma composição, porque isso acontece no nível da composição. Eu não consigo mudar o nome do meu projeto, porque isso acontece no nível do projeto. E eu não consigo fechar o After Effects, porque isso acontece no nível do aplicativo. Expressão acontece no nível de propriedade. Então aqui a gente já consegue entender algumas das limitações das expressões. Porém, isso não significa que a expressão não consegue ler valores que se encontram em outros níveis. Ela consegue ler esses valores. Por exemplo, eu consigo ler a largura de uma composição, por mais que ela esteja ali no nível da composição. Mas a expressão ela age, ou seja, ela escreve valores no nível da propriedade. Eu não consigo escrever a largura da composição, mas eu consigo ler e fazer alguma coisa com esse valor, dentro da propriedade que eu tô. Lembra que a expressão sempre é contextual na propriedade que você tá. Eu tenho uma composição muito simples, eu só tenho um retângulo aqui e ele tem uma expressão de wiggle atribuída a ele. O wiggle vai pegar a posição atual do seu objeto e vai mover ele aleatoriamente seguindo alguns parâmetros que você determina. Eu vou voltar aqui para minha timeline, vou clicar na minha camada e se eu apertar E 2 vezes, rapidinho,
ele revela todas as propriedades que têm expressões aplicadas a elas. E a gente consegue ver ali na direita que essa propriedade tem wiggle, entre parênteses, 1,150. Eu vou clicar aqui só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, e a gente vai ver aqui que tem um botão azul, que parece um símbolo de igual, e se eu clicar nele, a camada para de se mover aleatoriamente, o meu número aqui em cima voltou a ser azul, e isso significa que aquela expressão está desativada, mas ela ainda existe aqui dentro. E se eu clicar para editar essa expressão e depois clicar para fora, ela vai reativar automaticamente. Mas eu posso desativar ela clicando aqui, e eu posso ativar novamente clicando em cima de novo. Isso pode ser útil quando você quer desativar uma expressão, mas quer manter ela ali caso você queira usar mais tarde, ou você está num processo de edição de expressão e você quer desligar só para ver alguma coisa, depois ligar novamente. Esse botão é bem útil e é super simples de entender. A segunda ferramenta é o gráfico pós-expressão, e ele é bem interessante. Aqui eu tenho uma composição, eu tenho 3 retângulos aqui que estão com uma expressão diferente aplicada. No primeiro retângulo eu tenho simplesmente um wiggle, igual ao do exemplo passado que a gente viu. No do meio eu tenho um loop out ping pong, que o que ele faz é, eu coloco 2 keyframes e ele fica indo e voltando naqueles keyframes. E no terceiro eu tenho uma expressão aplicada à rotação, que está dizendo lá tempo vezes 60, isso significa que a rotação desse retângulo vai ser igual ao tempo multiplicado por 60. E como o tempo está sempre avançando, ele fica rodando ali para sempre. Vamos na timeline e vamos ver isso melhor. Então aqui eu estou na timeline, vou clicar aqui de novo só para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, e eu tenho o retângulo 1, 2 e 3. Eu vou selecionar todos eles e vou apertar E 2 vezes rapidinho assim, para revelar todas as propriedades que têm expressões aplicadas a ela. Se você reparar, do lado daquele botãozinho de ativar e desativar, tem um botãozinho de gráfico, que quer dizer mostrar o gráfico pós-expressão. O que isso significa? Eu vou selecionar aqui a posição do primeiro retângulo e vou clicar aqui para abrir o editor de gráfico. Você vai reparar que não tem nada aqui, porque não tem nenhum keyframe na posição, mas a posição está sendo alterada ao longo do tempo, só que o gráfico não está mostrando isso para a gente. Então, se eu clicar aqui no gráfico pós-expressão, a gente vai ver esse efeito aqui no gráfico. No caso, eu estou usando o gráfico de velocidade, mas eu posso clicar com o botão direito e vir para o gráfico de valor, e aí eu vou ver uma linha para x e uma linha para y. E conforme eu mudo a propriedade aqui, vocês vão ver que aqui embaixo eu consigo visualizar a expressão que está aplicada. E se eu mudar, por exemplo, a amplitude desse wiggle para 1000 e dar um Enter, você vai ver que a curva fica bem mais ampla, ela vai mais alta, ela vai mais baixa, elas até se sobrepõem ali em alguns momentos. Da mesma forma, eu vou voltar aqui para o gráfico de velocidade, e se eu alterar, por exemplo, a frequência, vou colocar a frequência 5 e vou dar um Enter, você vai ver que o gráfico fica bem mais frenético, muita coisa acontecendo, até você consegue ver o motion path ali no meu viewport, você consegue ver as linhas ali, ele está bem mais caótico, mas é assim que você vê como a expressão que você escreveu está transformando os valores lá no gráfico. Vou desativar aqui esse gráfico e vou ativar o outro. Para isso eu vou selecionar a propriedade de posição, e essa propriedade tem alguns keyframes que eles já apareceram ali. Se eu trocar isso aqui para o gráfico de valor, a gente vê esses keyframes de uma outra forma. E se eu ligar o gráfico pós-expressão, a gente vai ver em uma linha pontilhada o que a expressão está fazendo com o meu gráfico. No caso, essa é uma expressão de loop out ping-pong, certo? Dentro dessa string aqui, a gente consegue colocar o método do loop que a gente quer colocar, né? Se eu mudar isso, por exemplo, para cycle, ele vai mudar um pouquinho o resultado do gráfico. E agora ele está indo do keyframe A para o B, e em vez de do B de volta para o A, ele já pula direto para o A, certo? Então é AB, AB, AB. Sendo que quando a gente está com o loop out ping-pong, ele vai e volta, vai e volta. Então vou mudar isso aqui para ping-pong novamente, vou dar um Enter e mudou ali a representação do gráfico. Tem diversos outros métodos de loop, né? Não é o assunto do vídeo, mas eu vou mostrar alguns outros só para a gente ver o efeito deles no gráfico. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui a nossa janela do gráfico para a gente conseguir ver um pouquinho mais. Eu posso colocar o método offset, e se eu apertar Enter a gente vê o que isso está fazendo, né? Ele carrega os valores anteriores e ele sobe, e aí ele sobe de novo, e aí ele sobe de novo, e ele continua subindo. É isso que o offset vai fazer com a sua camada. A gente também tem o continue. Vou escrever aqui continue, vou dar um Enter para confirmar. O velocity do seu keyframe aqui, né? Esse seu keyframe chega nesse ponto B com uma velocidade. O que o continue vai fazer é manter essa velocidade. No caso aqui, eu tenho um keyframe que está com easy, então a velocidade no final é 0. Então, como ele para, ele mantém a velocidade 0. Mas se eu pegar esse handle aqui e mexer, você vai ver que uma linha se projeta além
do meu keyframe, né? Deixa eu clicar nessa lupinha, porque aí eu consigo, segurando o Alt, clicar com o botão do meio do mouse aqui para conseguir manipular, né? Quando eu arrasto para cima e para baixo, eu dou um zoom vertical, para esquerda e para direita eu dou um zoom mais horizontal. E aí se eu soltar o Alt, deixa eu dar um zoom out aqui, legal. Mas se eu soltar o Alt e só usar o botão do meio do mouse, ele vira uma mãozinha e eu consigo navegar assim, que nem no Illustrator, no Photoshop ou até na composição aqui em cima. Isso também funciona aqui embaixo. Então agora eu vou selecionar esse keyframe e a gente vai conseguir visualizar um pouquinho melhor o que o Loop Out Continue está fazendo. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui e a gente vai ver. Eu vou isolar aqui só o retângulo do meio para a gente focar nele, vou dar um play e a gente vai ver que ele anima e aí ele mantém a velocidade. Você vai ver que ele está indo para cima bem devagarinho. Eu vou intensificar um pouquinho mais isso aqui para você conseguir perceber melhor. Então se eu der um play agora, você vai ver que ele continua, agora está numa velocidade um pouquinho mais rápida, mas ele vai e não para nunca. E a gente consegue ver essa representação aqui graças ao gráfico pós-expressão. Você vai ver, se eu desativar, aquela linha pontilhada que está indo para baixo desaparece, porque é a expressão que está fazendo aquilo com o valor, não os keyframes. A próxima ferramenta que eu quero falar sobre é o PickWhip, que é uma ferramenta de referenciamento. A gente usa o tempo todo para linkar uma propriedade na outra. Vou te dar um exemplo. Aqui eu tenho uma composição super simples. Do lado esquerdo eu tenho um nulo, um texto e um retângulo. Do outro lado eu tenho a mesma coisa, só que são shapes separados que a gente vai tentar fazer algumas interações entre eles. A gente vai começar com o texto. E é o seguinte, essas camadas, a gente sabe que elas são camadas de texto, então se eu abrir aqui, tem texto e tem source text. Eu consigo fazer um texto ser baseado no outro texto. Eu vou abrir aqui o source text de cada um deles, eu posso fazer isso ou clicando, ou se eu selecionar as duas camadas assim, posso apertar Ctrl F para pesquisar propriedades aqui dentro, e aí eu digito source e ele já entendeu. E aí ele vai mostrar para mim só o source text dessas duas camadas que estão selecionadas. Então, com essas duas camadas aqui, a gente consegue começar a nossa expressão. O que eu quero fazer é que esse texto aqui respeite o texto de cima. Então, quando eu mudar o texto de cima, o de baixo vai mudar automaticamente. Então, nesse texto de baixo, eu vou segurar Alt e clicar com o botão esquerdo aqui no reloginho para começar a escrever uma expressão. E para referenciar, eu vou usar o PickWhip, que é esse espiralzinho aqui. Você clica e segura, você vai ver que ele faz um fio azul, e com ele você consegue referenciar outras camadas, você consegue referenciar outras propriedades, você consegue até referenciar coisas que estão no menu do projeto, lá em cima, olha só. Então o que eu vou fazer é pegar o PickWhip aqui, segurar e arrastar ele até o source text aqui estiver destacado e eu vou soltar. Você vai reparar que ele escreveu um código ali na direita pra gente, que é exatamente o caminho até aquela propriedade. Muita gente aqui já se dá por satisfeito. Mas o que a gente vai fazer é estudar para ver o que ele escreveu ali. Vamos entender o que o PickWhip escreveu no nosso código. Bom, o que a gente quer fazer é referenciar aquela propriedade, mas ele precisa vir lá do começo. Lembra que a gente viu os níveis hierárquicos do After Effects? Ele começa lá na composição, e aí ele usa um operador aqui, que é um ponto, porque ele quer acessar uma propriedade dessa composição, e a gente faz isso com um ponto. Então, thiscomp, ponto, layer, e aí, entre parênteses, ele coloca o nome da layer, e o nome da layer é uma string. Se você não viu ainda o meu vídeo sobre tipos de dados, clica aí no card agora, vai lá ver, porque é um vídeo muito importante. A gente aprendeu tudo sobre número, string, array lá, e se você está em dúvida do que é uma string, vai ver que você vai aprender. A gente pode referenciar uma layer tanto pelo nome dela, que é uma string, que é o caso aqui, quanto pelo index. O PickWhip, ele já referencia pelo nome. E é muito bom porque se a gente altera esse nome aqui, por exemplo, camada de texto, eu vou colocar o nome Léo. Se eu der um Enter, você vai ver que no código ele já mudou para Léo. Mas toma cuidado, porque nem sempre o After Effects vai saber que você mudou o nome da layer e já vai atualizar ele lá na sua expressão. Dependendo da forma que você renomeou, ele não entende. Renomeando assim, normalmente ele sempre vai entender, mas às vezes é um script, alguma aplicação que você está usando para renomear as layers, e ele pode se confundir um pouquinho. Eu vou dar Ctrl Z aqui para a nossa camada voltar ao nome original e vamos continuar o nosso caminho. Então ele nomeou a layer e aí ele colocou mais um operador de ponto aqui para acessar uma propriedade dessa layer e a propriedade é text. Se a gente ver aqui embaixo, tem camada de texto, text. E aí depois mais um ponto para ele acessar uma propriedade de text que é source text. Como a gente pode ver, exatamente esse caminho que a gente vê aqui. Camada de texto, text, source text. Perfeito, agora a gente entendeu o que o PickWhip escreveu ali pra gente. E agora, como essas camadas estão ligadas, se eu alterar o texto aqui de cima para, por exemplo, retângulo, o texto de baixo atualiza em tempo real para retângulo.
ver um outro exemplo rapidinho. Para isso eu vou pegar esses dois retângulos que eu tenho aqui, vou colocar eles lado a lado, e o que eu quero fazer é linkar as cores deles. Então na esquerda eu tenho um amarelo, na direita eu tenho um verde. Eu quero que quando eu mudar a cor desse amarelo aqui, ele também muda a cor do verde. Então eu vou selecionar aqui os meus dois, vamos fechar um pouco as outras camadas, vamos passar esse para cima, e aí de novo eu vou dar Ctrl F e vou digitar aqui Color. Isso vai me mostrar todas as propriedades de cor. Eu só quero focar no fio, não quero mudar o stroke. Então, para esconder o stroke, eu vou usar um atalho de novo. Eu vou segurar Alt, Shift, e enquanto eu seguro, eu vou clicar no stroke e ele vai desaparecer. Eu vou fazer isso para o outro também. Agora a gente só tem as propriedades que a gente quer manipular aqui. Então, como eu disse, eu quero que o da direita seja da mesma cor que o da esquerda. Para isso, eu vou adicionar uma expressão segurando Alt e clicando, e eu vou usar o Pick Whip e vou pegar aquela cor. Repara o caminho que ele fez. Essa comp, layer shape, .content, retângulo 1, .content, fio 1, .color. Vamos ver se esse é o caminho mesmo? Repara. Layer shape, content, retângulo 1, content, fio 1, color. É esse caminho que ele fez ali, separando por ponto, porque a gente está indo em diferentes níveis, né? A gente está indo cada vez mais fundo nos níveis. A gente começa na camada, aí a gente entra nos conteúdos do shape, que tem um retângulo. Dentro desse retângulo tem um fio, dentro desse fio tem cor. Se eu esconder o fio e abrir de novo, você vai ver que o fio não tem só cor. O fio tem uma opção para composição, uma regra de preenchimento, uma opacidade e uma cor. Então o que eu quero é a color, não quero a opacidade, por isso que o ponto color está aqui no final. Só referenciar o fio não é suficiente, porque esse fio tem alguns outros parâmetros e um deles é a cor. Mas perfeito, a expressão está aplicada e se eu mudar essa cor aqui para rosa, por exemplo, o outro também muda para rosa. Muita gente só usa o Pick Whip para fazer isso. Só, quero linkar essa propriedade com aquela propriedade e pronto. Essa aqui é a expressão, está feito. Mas você pode atribuir isso aqui a uma variável, transformar esses valores de alguma forma e, usando alguns outros métodos, fazer esse valor significar alguma coisa diferente dentro do seu código. Isso a gente vai ver um pouco mais pra frente, não nesse vídeo, mas só para você saber aí que o Pick Whip não se limita só para linkar uma coisa na outra. Ele escreve a referência do código para você, mas você pode fazer muita coisa com isso aqui ainda. Por último, eu quero te mostrar um outro exemplo e é um segredo da ferramenta Pick Whip. Eu vou jogar os meus retângulos aqui para cima e vou trazer aqui para o centro esses dois objetos nulos que eu tenho. Vou dar um zoom para a gente focar neles. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero adicionar uma expressão na rotação desse objeto nulo, certo? Você vai reparar que nesse nulo aqui da esquerda eu tenho um slider que simplesmente é um controle de expressão. Esse slider aqui ele não faz nada agora. Eu posso mudar esse número, ele pode ser o que eu quiser, mas ele é só um número. Ele não tem nenhum significado ainda. A forma que você atribui significado para esse número é por meio das expressões. Vou dar um Ctrl Z para ele voltar para 0 e eu vou apertar R aqui na minha camada para a gente acessar a rotação dessa layer. Vou segurar Alt, clicar para a gente adicionar uma expressão e eu vou usar o meu Pick Whip aqui para referenciar aquele slider. Vou soltar e repara que ele escreve o caminho até aquele slider. Effect, Slider Control, Slider. Se a gente vê, ele é um efeito, o nome do efeito é Slider Control e o parâmetro do efeito é Slider. Então agora, se eu mexer esse slider, ele vai manipular a rotação da minha camada. Essa expressão aqui especificamente não é muito útil, né? A gente só está atribuindo ali o valor da rotação a esse slider, mas a gente está indo pelos fundamentos. Aqui pode não ter muita aplicação prática, mas é importante que você entenda esses conceitos básicos para quando você for fazer coisas maiores e mais complexas. Agora eu vou focar no meu outro nulo. Eu vou abrir a propriedade de rotação apertando R, vou segurar Alt e clicar aqui nele, e eu quero também referenciar aquele slider que está no nulo da esquerda. Eu vou pegar o Pick Whip, vou subir aqui, mas o slider não está aqui. O que eu preciso fazer então? Repara que quando eu seleciono a outra layer, a janela de efeitos muda para os efeitos daquela layer que eu tenho selecionado. Mas se eu quiser manter a outra, eu clico aqui nesse cadeadinho, e agora quando eu selecionar o outro nulo, ele não vai mudar, ele vai continuar no primeiro nulo. Então agora eu posso voltar aqui para minha expressão, usar o Pick Whip e selecionar aquele slider. Repara a diferença do código que ele criou para um nulo e para o outro nulo. O nulo que tem o slider embutido em si, ele só criou um caminho bem simples que é efeito, slider control, slider. Ele fez um referenciamento relativo à layer que ele tá. Ele sabe que o slider para qual eu estou apontando vive dentro dessa layer, então basta para ele colocar aqui efeito, slider control, slider. Já o outro, ele não tem essa referência, ele não tem esse efeito. Então ele precisa fazer o caminho lá do começo. Então ele começa
essa comp, layer null, ponto efeito, slider control, slider. E aqui eu preciso que você repare o seguinte, porque agora eu vou te contar um segredo sobre a ferramenta PicWhip. Repara que ele criou o efeito aqui, mas ele pega o nome do efeito e o nome do parâmetro. O nome do efeito é editável. Eu posso vir aqui nesse slider e renomear ele para rotação, por exemplo, e ele vai atualizar ali dentro da minha expressão. Porém, o nome do parâmetro eu não consigo renomear. Eu clico aqui e nada acontece. E o nome desse parâmetro varia de acordo com a língua do seu programa. Se você estiver usando o After em português, esse parâmetro vai chamar controle deslizante. Em inglês ele chama slider. Qual tipo de problema que isso pode gerar? Se você faz uma expressão no After Effects em português e manda para alguém que está usando o After em inglês, a expressão vai estar quebrada, porque a expressão vai dizer aqui controle deslizante. Repara o que acontece se eu digito aqui controle deslizante. Clicar fora para confirmar, ele dá um erro. E se a gente for ver qual foi esse erro, ele fala: propriedade ou método nomeado controle deslizante na classe grupo está faltante ou não existe, né? Não foi encontrado. Porque não foi mesmo. O que a gente tem aqui é o parâmetro slider, mas em português é controle deslizante o nome desse parâmetro. Então aqui, se a gente coloca controle deslizante, ele não vai encontrar. O mesmo vale ao contrário, tá? Se você usa o After em inglês, salva um projeto seu que tem expressões desse tipo e manda para alguém que está usando em português, a expressão vai chegar lá quebrada por causa da diferença de língua. Então, saiba identificar esses problemas, que geralmente é a causa de muito erro. Eu dei um Ctrl Z para a gente voltar como estava e agora sim eu vou te mostrar o segredo do PicWhip. A gente viu que, se eu selecionar e simplesmente clicar, arrastar e soltar, ele digita isso aqui. Mas eu vou dar 2 enters aqui, só para a gente quebrar algumas linhas, e eu vou fazer diferente agora. Eu vou clicar e arrastar, mas agora, enquanto eu estou arrastando, eu vou clicar para segurar o Alt. E aí, antes de eu soltar aqui, eu vou soltar com o Alt segurado. Repara como ele escreve isso agora. Em vez de usar o nome do parâmetro, slider, ele usou o index do parâmetro, que é 1. Isso contorna aquele problema da língua, porque agora, se eu mandar isso aqui para outra pessoa que esteja usando o After em outra língua, não tem problema, porque o nome slider aqui não está mais sendo usado no código. Estou usando o valor do index do parâmetro, que é 1. A gente já viu um pouco de index no nosso vídeo sobre tipos de dados, mas aqui é o seguinte, o efeito, cada parâmetro de um efeito vai ter um index. Deixa eu pensar em um efeito diferente para a gente testar isso. Eu apliquei aqui agora o efeito fill, por exemplo, para a gente ver a diferença, né? Eu posso vir aqui nessa rotação e essa expressão não vai funcionar, tá? Mas foca no PicWhip, no que ele está fazendo. Eu vou segurar aqui no PicWhip e vou soltar aqui em Color. Repara que ele faz o caminho. Essa comp, layer null, efeito, fill, color. Color é o parâmetro. Se eu fizer essa mesma coisa, só que dessa vez segurando o Alt antes de soltar, ele usa o número 3 em vez de color, porque é o index daquele parâmetro dentro daquele efeito. E? Não entendi. Calma. Fill tá aqui, aí eu tenho fill mask, que é o primeiro parâmetro, aí eu tenho essa caixa de seleção aqui, all masks, que é o segundo parâmetro, e eu tenho color, que é o terceiro parâmetro, portanto, 3. Por isso que ele escreve 3 aqui. Então, usando o index, você consegue ser um pouco mais relativo e não depender muito do nome daquele atributo. Isso aqui também quebraria, porque o nome daquele atributo no After em português é cor. Se eu colocar aqui entre parênteses cor, ele não saberia o que é. Claro que ele vai dar erro aqui, porque eu estou tentando colocar uma cor, que é um array, dentro de uma rotação, que é um número. Se você não entendeu nada que eu estou falando, vai ver o vídeo sobre tipos de dados. Juro, é bom, vale a pena. Aqui é um bom momento para a gente fazer uma pausa, para a gente ver algumas opções que a gente encontra nas preferências do After Effects. Então, para acessar as preferências, eu vou em Editar, Preferências, Scripting e Expressões, e ele vai abrir essa janelinha aqui, que tem algumas opções que a gente pode personalizar o nosso editor de expressões. Eu esperei até agora para a gente fazer isso, porque eu vou deixar esse erro aqui, essa tarja laranja de erro de propósito, para a gente visualizar algumas das opções. Se você já instalou algum script ou plugin no After, provavelmente você já veio até aqui para checar essa primeira caixinha, que permite que os scripts escrevam arquivos para eles funcionarem da forma que eles precisam funcionar. Mas tem outras opções aqui que podem facilitar a sua vida, tá? Na primeira seção, Expressões, que a gente tem a opção do PicWhip escrever em inglês compacto. A diferença disso é como que ele vai referenciar as coisas, né? Ele vai tentar ser um pouquinho mais compacto na hora de fazer o referenciamento das propriedades. Essa outra opção mostra o banner quando tem um erro de expressão. Então, se eu deschecar ela aqui e der um OK,
você vai ver que o banner de erro aqui sumiu. E eu vou ligar novamente essa opção e dar um OK. Você vai ver que o banner volta a aparecer. E esse banner é bem interessante porque ele te dá algumas opções para você resolver o erro que está dando. Se eu clicar aqui nessa setinha para cima, por exemplo, ele vai mostrar qual erro é. A expressão está desativada, erro na linha 3, na propriedade rotação da Layer 5. E se eu clicar nessa lupa aqui, eu vou direto para aquela propriedade que está com um erro e eu tenho esse aviso amarelo aqui do erro, eu consigo ler aqui e entender melhor o que está acontecendo. A próxima seção vai te mostrar várias opções para você customizar o seu editor de expressões. Então, a primeira aqui, por exemplo, liga e desliga o destaque de sintaxe. O que é isso? Para que quando eu desligo, as cores aqui somem, né? Aqui tem um preview que você consegue ver as alterações que você está fazendo e as cores somem quando eu desativo. Quando eu ativo, ele identifica o que são as palavrinhas-chave e ele colore e fica muito mais fácil da gente ler. Você também consegue mudar o tamanho da fonte. Eu deixo em 15, que eu acho que é um bom tamanho de leitura, mas você pode aumentar isso aqui para 24, por exemplo, e ele fica bem grandão. Se você for uma pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, por exemplo, aumentar a fonte talvez te ajude a ler um pouquinho melhor o código e seja um pouquinho mais confortável para trabalhar. Da mesma forma, você pode deixar bem pequeno, então eu posso colocar para 10, caso você esteja mexendo com um código muito grande, que você queira ver mais partes do código, você pode diminuir aquela fonte e vai caber mais código dentro da janelinha. Eu vou deixar em 15, porque eu quero que vocês consigam enxergar bem aqui no vídeo e também criar um tamanho que eu acho confortável para editar. E você tem outras diversas opções de personalização aqui. Você pode tirar os erros em linha, né? Quando tem um erro, ele te mostra ali na linha onde está o erro, você pode desativar isso. Você pode ligar e desligar o autocomplete, porque se você reparar, conforme você vai escrevendo coisas aqui, por exemplo, eu vou escrever this, comp, ponto, layer, vou abrir aspas aqui dentro. Repara que ele já tem aqui um menu para mim com todas as minhas layers, né? Ou com pelo menos diversas outras coisas, né? Ele já tenta completar ali pra gente. Então, se eu escrever, por exemplo, eu tenho uma camada aqui nessa composição que chama outro shape. Conforme eu começo a digitar outro, ele já aparece ali para mim, outro shape, e com as setinhas eu posso descer aqui, apertar Enter e ele já completa automaticamente para mim. Isso aqui é bem útil, mas conforme você vai escrevendo, ele fica na sua cara assim toda hora, mas uma hora você acostuma. Você também tem algumas outras opções que, conforme você for se familiarizando mais com expressões, você pode explorar e ver o que elas fazem e se é melhor com ou se é melhor sem. A última coisa é que você pode mudar o tema do seu editor de expressões. Aqui embaixo, você tem alguns temas pré-definidos pela própria Adobe. Você pode personalizar as cores. Às vezes você está achando meio difícil de ler, às vezes você coloca um outro tema aqui e melhora um pouquinho a leitura, né? Eu costumo deixar naquele que estava, então eu vou cancelar aqui para voltar como antes. Vamos retomar aqui a nossa jornada pelas ferramentas básicas e agora vamos falar do menu de linguagem de expressão. Antes de falar sobre ele, a gente já entendeu que as expressões são escritas em JavaScript. E o JavaScript é uma linguagem que faz muitas coisas, mas ela é principalmente uma linguagem usada para programação na web, né? Muito site, muita plataforma que você acessa no seu dia a dia usa JavaScript. E a linguagem que está por trás aqui do nosso querido After Effects é JavaScript. Mas existem diversas entidades, diversos objetos que não existem no JavaScript, assim, nu e cru. Existem no contexto só do After Effects, por exemplo. Composição, camada, as propriedades dessas coisas. E é com o menu de linguagem de expressão que a gente consegue colar e ver um pouquinho dessas coisas. O que ele faz é listar o conjunto de objetos, métodos, propriedades próprios do AE e que não existem assim no JavaScript convencional. Então eu vou voltar aqui para minha timeline agora, vou apertar P para aparecer a posição, vou segurar Alt e clicar com o botão esquerdo. Com a expressão aplicada, a gente vê aqueles iconezinhos que a gente já viu e esse quarto íconezinho que é o menu de linguagem de expressão. Se você clicar, ele vai abrir uma aba com várias categorias. Vamos ver algumas dessas categorias. A gente tem global, a gente tem matemática vetorial, a gente tem números aleatórios, interpolação, conversão de cor, matemática, mais matemática, matemática de JavaScript, comp, footage, layer, câmera e assim vai indo. Tem bastante coisa aqui. A partir de comp, o que a gente está vendo aqui são objetos do After Effects, certo? Comp é um objeto do After Effects, footage é um objeto do After Effects, layer, câmera, light, effect, path property, property, key, marker key, project e text. Tudo isso são objetos ou entidades ali do After Effects. E se eu segurar o mouse aqui em comp, por exemplo, eu posso ver propriedades ou métodos desse objeto, certo? A comp tem width, tem height, duration,
display, start time, frame duration, todas essas propriedades aqui ou métodos. Então, o menu de linguagem de expressão ele é um bom lugar para você referenciar como acessar certas propriedades, né? Que você consegue ver aqui de forma como funciona essa construção hierárquica, ou até se você esqueceu como escreve algum código, por exemplo, você esqueceu como escreve o lookout, você consegue vir aqui e o lookout a gente sabe que é um método de uma propriedade. Então, se eu vier aqui em propriedade, vão aparecer os métodos ou as propriedades de uma propriedade e loop-in, loop-out é algum deles. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o lookout e ele mostra pra gente aqui quais são os valores que a gente pode manipular no lookout. Então, se você esqueceu como escreve alguma expressão, esse menu aqui é uma boa forma de você colar para relembrar. Por último, eu quero te mostrar como você consegue copiar uma expressão que você tem aplicada a uma camada e colar ela em várias outras camadas ou em várias outras propriedades. Então vamos voltar aqui para minha timeline e aqui eu tenho uma composição muito simples. Eu tenho 8 retângulos e só um deles tem uma expressão aplicada. Se eu der um play, você vai ver qual é. O primeiro ali, ele tem uma expressão. Se eu pausar aqui então, eu vou apertar E 2 vezes, ele vai revelar todas as propriedades que possuem uma expressão aplicada, e a gente vê ali time vezes 60. Se você clicar com o botão direito numa propriedade que tem uma expressão, você vê que tem a opção aqui de copiar apenas a expressão. Se eu copiar apenas a expressão, eu posso colar ela em outras camadas. Então aqui na 2, por exemplo, eu vou apertar R para revelar a rotação, e eu vou apertar Ctrl V, e ele colou na rotação. Eu não preciso revelar a propriedade. Eu posso aqui na 3, por exemplo, só apertar Ctrl V para colar. Se eu apertar R agora, você vai ver que ele colou na rotação. O After entendeu onde eu queria colar, porque a estrutura dessas camadas aqui é bem parecida, né? Porque aqui dentro da minha layer, eu tenho transform e eu tenho rotação. Mas nem sempre ele vai conseguir adivinhar aonde que você quer colar a sua expressão. Principalmente se a estrutura das camadas que você está querendo copiar de e para for diferente. Uma coisa que você pode fazer, que eu acho mais seguro, é selecionar direto a propriedade. Mas isso fica um pouco difícil se você tiver várias camadas. Vou te mostrar. Se eu remover a expressão dessas outras duas aqui, eu vou apertar Ctrl A para selecionar todas as layers e eu vou apertar R para mostrar a rotação de todas elas. Eu vou então vir aqui, copiar apenas a expressão e eu preciso colar nas propriedades, mas eu preciso selecionar rotação, 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 rotação. E é fácil aqui porque a gente só tem 8 camadas, mas você pode ter 300 e aí isso pode ficar um pouquinho mais difícil de fazer. Tá vendo aqui no meu marcador de tempo que eu tenho alguns colchetes? Eu vou mover ele aqui, ó, para você conseguir ver melhor alguns colchetes ali. Se eu soltar, esses colchetes vêm para cá, tá vendo? Se eu mover para cá, eles vêm para cá. Mas a parte legal é que você consegue selecionar as propriedades fazendo isso. Então eu vou clicar e arrastar uma caixa aqui e repara que eu estou selecionando não as camadas, mas as propriedades de rotação. Então, se eu der Ctrl V aqui agora, ele cola exatamente onde eu quero. Então, quando eu colo ela em outras camadas, todas vão rodar exatamente igual. Mas, às vezes, no seu código, você pode ter algum valorzinho ali que seja variável, ou seja, que dependendo do contexto da propriedade que ele está, ele muda. Por exemplo, vou pausar aqui e agora, em vez de time vezes 60, eu vou adicionar aqui vezes index. Então, time vezes 60 vezes index. O que é o index? É o número que identifica a camada atual. Nesse caso aqui do primeiro retângulo é 8. Então ele vai multiplicar por 8 isso aqui. Você vai reparar que ele vai ficar bem mais rápido do que os outros quadrados. Só que agora, como o index é uma propriedade, é uma palavra-chave que é relativa à camada atual, se eu copiar essa expressão e se eu colar ela na rotação de todos os outros, você vê que o efeito não vai ser o mesmo, porque agora dentro do nosso código a gente tem um valorzinho ali que depende do contexto que ele está. Esse contexto, no caso, é a camada, e essa propriedade é o index. Então, dependendo da camada na qual ela está aplicada, vai ter um efeito diferente. E com isso eu encerro todos os assuntos que eu queria tratar aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou responder a sua dúvida. Quem sabe ela até vire um vídeo no futuro. E se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal para não ficar de fora dos próximos vídeos, porque eu garanto para você que a gente vai aprender de vez a escrever as nossas próprias expressões, em vez de só usar coisas que a gente encontra aí pela internet. Me segue lá no Instagram também, @leomazei.aip. Eu te vejo por lá. Tchau, tchau.